Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, e a emissão é sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. O meu nome, como vê em rodapé, é João Nuno Pinto, que acabou de sair do ar, precisamente. É um prazer estar consigo. Se tem acompanhado o nosso programa ao longo das últimas semanas, quiçá ao longo dos últimos meses, sempre nos ouviu falar, especialmente eu com alguns dos convidados, da estranheza que era estarmos a colocar umas presidenciais à frente daquelas que são as eleições dos políticos que mais próximos estão das pessoas, e estamos a falar das eleições autárquicas. E é precisamente disso que vamos falar, e começamos por um candidato à nossa capital, a cidade de Lisboa. O nosso convidado de hoje é o candidato oficial do partido Chega para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa e já nosso anterior convidado, Bruno Mascarenhas. Muito boa noite, Bruno. É um gosto estar aqui contigo, mas acima de tudo quero dar os parabéns pelo facto da direção do partido ter-te escolhido para liderar a candidatura, de facto, àquela que é a Câmara Municipal da capital do Portugal. Bem, antes de mais, quero novamente agradecer o convite de regressar a esta casa onde eu tenho vindo inúmeras vezes e onde sempre fui muito bem recebido. Também dar um abraço à Rádio Vida 97.1 e, sobretudo, sim, é um facto, o trabalho foi recompensado, tudo aquilo que nós fizemos, eu e a minha equipa, no terreno, que temos estado sempre muito presentes, quer junto às pessoas, quer inclusive em muitas propostas que temos feito para a cidade de Lisboa. Muito daquilo que nós fizemos a nível da Assembleia Municipal fez com que a Câmara também nos seguisse. Portanto, temos... E já lá vamos algumas medidas. Bruno, achas que é a progressão normal, de facto, da tua postura na Assembleia Municipal e da postura da tua equipa? Achas que é a progressão normal seres a cara do partido para a Câmara da Capital? Eu acho que, sobretudo, houve aqui vários fatores. Em primeiro lugar, uma experiência acumulada que eu tenho ao longo dos anos. Já desempenhei outras funções a nível, portanto, já estou praticamente com 16 anos de autarca na cidade de Lisboa, portanto acho que isso também é reconhecido. Sobretudo, o que é importante aqui é frisar e o reconhecer de um trabalho, e não há que ter aqui problema em dizê-lo, também até de um certo mérito das medidas e daquilo que foi protagonizado por nós. E eu acho que isso foi reconhecido e, infelizmente, como há 4 anos, e o que talvez a cidade tivesse tido outra defesa se nós tivéssemos conseguido eleger o Nuno Graciano. Nesse caso, pronto, não havendo figura da variação, naturalmente que o autarca mais... que está a liderar a bancada do Chega, teve essa progressão e, portanto, fico muito honrado e satisfeito com isso. Olha, Bruno, e vamos então ver aquelas que têm sido algumas das vossas medidas, porque, na realidade, nós temos visto a autarquia liderada por Moedas a tomar algumas posições, nomeadamente em relação às questões da imigração. E desculpa a expressão, parece que acordaram agora para a vida, mas quem acompanha as vossas propostas consegue cronologicamente ver que vocês diagnosticaram esse e outros problemas bem anteriores a qualquer tomada de decisão da Câmara. Precisamente, nós quando fizemos a apresentação da candidatura há 4 anos atrás, e na altura quisemos logo marcar uma posição
e fomos à Rua do Bem Formoso. Primeiro, já conhecíamos a história do Sr. Barroso, que é aquele senhor que foi expropriado de uma forma absolutamente selvática por parte do executivo anterior da Câmara Municipal e que teve a complacência também dos outros partidos. E quando digo os outros partidos, aqueles que estão hoje no poder. E nós, na altura, quisemos fazer essa ruptura e dizer, não, isto não pode ser, nós não estamos de acordo que exista aqui uma mesquita, está a haver um crescimento muito grande de uma imigração, mas que é uma imigração que, do ponto de vista civilizacional e cultural, que nos é contrária, e, portanto, não estamos a falar da imigração que vem dos Palopes e que nós sempre acolhemos bem porque são os nossos irmãos. Não, estamos a falar de civilizações diferentes, que, neste caso, a islâmica, que tem um grande peso e que, inclusivamente, é um problema, depois também iremos provavelmente falar disto, é um problema para a segurança da própria cidade. Essa imigração traz a sobrelotação, que nós já falámos, traz problemas de aumento significativo das rendas, que nós também já falámos, e nós quisemos logo na altura assinalar esse facto. E assinalámos, inclusive fizemos a nossa apresentação do programa na Rua do Bem Formoso. A Câmara Municipal, só ao fim para aí de 3 anos, é que se lembrou, e que, como me dizes bem, é que acordou para o problema. E agora é o ai Jesus, não é? Que, de facto, temos aqui uma situação que está em descontrole. E, portanto, tu achas, Bruno, que a incapacidade de uma direção municipal de diagnosticar problemas deveria assustar os munícipes e fazê-los olhar, por exemplo, a uma candidatura como a tua? Aquilo que vamos desde logo perceber, porque nós temos tido até alguns canais de televisão agora muito preocupados em fazerem reportagens sucessivas naquela zona. E qual é que é aqui o principal problema? É nós considerarmos que temos que resolver este assunto, mas resolvê-lo de uma forma corajosa. E a forma corajosa é, desde logo, passa pela fiscalização. E a fiscalização que não houve. Ou seja, deixou-se, desde logo, por exemplo, ainda ontem tivemos uma reunião com a União das Associações de Comércio e Serviços da cidade de Lisboa. E percebemos que, e nós já temos isso identificado, e a relação e a reunião que houve foi exatamente para chegarmos aqui a uma fórmula de trabalharmos juntos o problema, porque não podemos, as entidades têm que trabalhar em paralelo, não podem trabalhar afastadas. Temos ali um problema com a proliferação das lojas de souvenirs, temos ali um problema de lavagem de dinheiro, temos ali um problema de grande insegurança, de promiscuidade, inclusivamente, há até situações que ferem os mais elementares direitos humanos, da forma como as pessoas estão ali umas em cima das outras. Nós já falámos isto aqui, os dois, no passado. E, portanto, a forma de resolver tem que ser por uma fiscalização apurada. E a Câmara, até agora, não insistiu nisso. Portanto, temos que ver quem é que tem a capacidade, a coragem e a força de chegar ali e resolver o problema. Muito bem. Outra questão que, de repente, a Câmara Municipal de Lisboa se começou a preocupar muito é a questão da segurança, sendo que, inclusive, Carlos Moedas queria reforçar os poderes da Polícia Municipal. Isto é algo que também tem chamado a atenção, mas deixa-me fazer um percurso à minha juventude. E eu lembro perfeitamente que a zona de Santos, com as discotecas, sempre foi uma zona complexa, e também me lembro que quando nós dizíamos a um amigo nosso, então foste até ao intendente, nós sabíamos o que é que estávamos a dizer por detrás, que ele tinha ido a uma zona onde existia prostituição. Achas que aumentou de tal maneira que tem que haver, de facto, uma maior segurança, um maior cuidado com a segurança em Lisboa? Nós não podemos e não devemos gerar o alarme, mas temos perfeita consciência, acho que é de elementar bom senso, que a mancha da insegurança aumentou.
E é isto que está em causa. Nós, se calhar há 20 anos atrás, considerávamos que havia certas zonas da cidade onde, por exemplo, na Baixa, que estava de facto a precisar de ser reabilitada e onde havia alguns focos de insegurança. No entendendo, como disseste bem, havia ali um problema grave de prostituição e tráfico de droga. Com o álcool. E Santos, eu não quero, de alguma forma, suavizar a questão, mas escaramuças entre jovens sempre houve. Agora, a questão é esta. É o tipo porque se há 20 anos atrás havia uns sopapos e a coisa passava, hoje em dia... A violência é mais... Hoje em dia há esfaqueamentos, hoje em dia vê-se violência gratuita de um jovem que está no chão e com pontapés na cabeça. Eu não via isso, mesmo na minha juventude, eu não assistia a isso. Hoje em dia isso acontece. Portanto, isso com mais frequência do Com muita frequência e apesar de haver um esforço do policiamento, e nós também já aqui tivemos, eu recordo de uma questão que é de haver ou não autoridade por parte da polícia. O que é certo é que a polícia está muito desacreditada e nós temos que, de facto, perceber que a presença é importante e cada vez há menos gente a querer vir para a polícia, sobretudo, e é isso que nós também temos criticado desta Câmara, é que a Polícia Municipal não tem tido o reforço por parte do Governo. Portanto, ou seja, os efetivos da Polícia Municipal vêm da administração interna. E Carlos Moedas, apesar de ter um Governo, ele podia-se queixar quando o Governo era António Costa, mas agora que já tem um Governo Montenegro, continua a não ter reforço de efetivos. E, portanto, isso também é uma crítica que nós apontamos, neste caso, ao PSD, que não dá reforço de policial à cidade de Lisboa. Até porque na zona da Baixa e num país onde o turismo é responsável por uma fatia leonina, digamos, do nosso PIB, a zona da Baixa tem sido minada com casos de carteiristas, que não parece assim nada de especial, mas que preocupa porque um turista que vê os seus documentos desaparecerem numa visita a Lisboa inicia todo um processo burocrático que faz com que a experiência, de facto, em Portugal não seja a melhor. A taxa turística cobrada, portanto, não temos ainda as contas deste ano, mas do ano transato, foram de 43 milhões de euros. É um valor muito significativo para a cidade de Lisboa. E nós temos que olhar para isto com o maior cuidado e perceber que, apesar da Polícia de Segurança Pública ter, em 2018, criado uma unidade específica para essa questão dos carteiristas, portanto, para os pickpockets, e apesar de nós também termos pessoas que se dedicam a denunciar isto, inclusive há um site sobre esta situação para a cidade de Lisboa. Portanto, o que eu estava a dizer é estes carteiristas são, de facto, máfias internacionais que vêm e temos que os identificar, vêm sobretudo da Roménia e da Bulgária. O espaço Schengen abriu a estes dois países em janeiro de 2025, portanto, ou seja, eles circulam livremente pela Europa e, inclusivamente, enquanto estas pessoas se alojavam em hostels, hoje em dia já têm casas arrendadas, já têm toda uma estrutura de advogados que, quando eles são detidos em flagrante delito 2 e 3 vezes, eles dizem: meus caros amigos, agora vocês vão para outro país europeu e mandam-nos daqui para fora. E estas pessoas circulam, portanto, em rotação, ou seja, já têm casas de trânsito, ou seja, isto tudo já está montado. As pessoas não têm consciência de que esses carteiristas estão em Lisboa, estão em Madrid, estão em Roma, estão em Paris, estão nas grandes capitais europeias e, segundo como estás a denunciar agora, há uma rotação caso tenham algum problema com a justiça? Exatamente. E isto é grave porque demonstra, já é um grande negócio. Eu acho que as pessoas não têm ideia, nós já temos esse número. A maior parte das pessoas que são roubadas não faz queixa.
a maior parte das pessoas, eu diria uma esmagadora maioria, não tem paciência, está cá há 2, 3, 4 dias e não tem paciência para ir perder uma série de horas a ir a uma esquadra da polícia a apresentar a queixa. Ainda assim, o valor que já está declarado de pessoas que se queixam, portanto, agora vejam só o que é que isto representa. Desde 2018 são 8 milhões de euros. Portanto, ou seja, de valores declarados. Agora, pensem só aquilo que não foi declarado, que é um valor muitíssimo significativo. Portanto, ou seja, isto é um grande negócio e que nós temos um problema que é a nossa justiça, que para estes efeitos não funciona. Estas pessoas têm, quando são detidas, têm que ser realmente punidas, portanto, e nós temos que aumentar também as penalizações para este tipo de situações. Muito bem. Lisboa, obviamente, enquanto cidade secular, à medida que se foi desenvolvendo e crescendo, começou a apresentar alguns nós em termos de mobilidade que não o facilita de todo, não só para moradores, como também para turistas e, obviamente, para quem tem que circular por Lisboa em trabalho. A mobilidade é algo que preocupa uma direção liderada por ti? Muitíssimo. Nós temos tido, sobretudo com a empresa que é por excelência, a empresa municipal que é por excelência aquela que oferece os transportes públicos na cidade de Lisboa, que é a Carris. Nós temos o metro, mas o metro reporta ao Governo, portanto a Carris reporta à Câmara. E o que é certo é que o plano de rede da Carris não é revista há 20 anos. E em 20 anos a cidade mudou muitíssimo. E, portanto, hoje em dia há zonas que têm uma maior densidade, há outras, nós precisamos, há uma série de gente que está até dentro da cidade, mas numa certa periferia da cidade de Lisboa e que precisa de transportes públicos mais fluidos e com maior frequência. E o que é certo é que a velocidade comercial, e quando diz velocidade comercial é a distância que cobrem, portanto, neste caso, os transportes públicos, tem baixado. Portanto, ou seja, as pessoas demoram mais tempo a circular dentro da cidade. Temos um problema grave de trânsito, de ocupação, inclusive das faixas base, muitas delas até por, não quero também estar só a fazer acusações, mas é um facto, por aqueles veículos TVDEs de pessoas que nós sabemos, inclusivamente, que não cumprem as regras de trânsito e, portanto, até que vêm de fora e que também temos um problema aqui para resolver. E o que é certo é que nós precisamos realmente de olhar para a nossa rede de transportes, em que foi feito um grande investimento naquilo que se chama no elétrico. Quando digo no elétrico, não é nos elétricos propriamente ditos, também foram portanto, comprados alguns desses veículos, mas, sobretudo, transformar aqueles de veículos a combustão por veículos elétricos. Só que também é preciso, também cometeram-se aqui alguns erros. Isto parece piada, mas não é. A nossa cidade é uma cidade das 7 colinas. E quando se programa uma rede portanto, uma linha portanto, para atingir e para chegar a vários pontos da cidade, temos que pensar que os veículos elétricos, como a subirem carregados, gastam mais bateria e muitos deles não conseguem sequer cumprir as horas que estão programadas, pois têm que vir para dentro. Ou seja, nós tivemos a comprar e a fazer um investimento em veículos elétricos que são muito mais caros do que os veículos de combustão, por uma questão ideológica, mas depois esses veículos não dão a mesma rentabilidade que os outros de combustão. E aquilo que nos parece importante neste momento é termos uma rede que de facto funcione e que não crie problemas, porque as pessoas querem chegar ao destino e querem chegar ao destino a tempo e querem ter, ao contrário daquilo que as pessoas também não fazem ideia, em vez de subirmos os salários aos nossos condutores da Carris, estamos a investir em veículos que não dão a rentabilidade necessária. E é isto que nós temos que pensar. O que é mais importante? É termos uns bons recursos humanos que, de facto, sirvam as pessoas ou termos uma frota
que está a ser renovada, mas que, do ponto de vista ideológico, depois não cumpre com aquilo que são os objetivos de uma verdadeira rede de transporte. Uma outra questão que levantaste também num dos programas anteriores, ainda antes de teres o conhecimento que eras o candidato oficial do Chega para a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, tem a ver com a limpeza da cidade e a recolha dos resíduos. Aí onde é que Lisboa se tem atrasado e o que é que Lisboa precisa de melhorar? A Câmara tem feito um investimento. A Câmara resolve ou tenta resolver o problema deitando dinheiro para cima dos problemas. Para cima dos problemas, das situações. Passa a redundância. Para darmos aqui uma noção, também foram cerca de... Todos os dias, cada junta, todos os dias, cada junta, estamos a falar do exercício de 23, recebe cerca de 1.400 euros cada junta para fazer a limpeza de lixo. Todos os dias, durante 365 dias. Isto é muito dinheiro que a Câmara transfere para as juntas de freguesia, limparem o lixo que está à volta dos ecopontos. Pronto, porque a higiene urbana, obviamente, da camarária, retira o lixo, portanto, o lixo orgânico, portanto, aquele que nós deitamos nos ecopontos e nos caixotes de lixo, mas tudo o que está à volta é as juntas de freguesia. E, de facto, é um modelo que eu continuo a acreditar num modelo de descentralização que foi feita após 2013, mas temos outra questão que é a fiscalização. Voltamos ao mesmo, ou seja, os gestores das juntas de freguesia, e aqui também é uma crítica que eu faço, os gestores das juntas de freguesia têm que andar em cima dos seus cantoneiros e dizer, meus caros amigos, vocês têm que limpar, porque dinheiro há. Ou seja, dinheiro há, mas isso também muitas vezes não se reflete nos ordenados dos cantoneiros. E, portanto, se nós também não fiscalizarmos, as pessoas também não têm grande motivação para estar a limpar. E é isto que temos que resolver. O modelo precisa de ser aprimorado e nós temos uma solução para isto. Passa desde logo também por um acompanhamento maior, uma fiscalização por parte dos gestores das juntas de freguesia. Olha, Bruno, ainda antes de irmos às questões culturais, eu recordei-me, obviamente, da habitação. E a habitação em Lisboa, como qualquer outra grande capital mundial, também diga-se de passagem, tem sofrido algum stress, mas há quem diga que as respostas não têm sido as ideais. O que é que, enquanto Presidente da Câmara, estaria pensado para a habitação em Lisboa? Olha, João, nós temos ainda não o vamos desvendar aqui, porque é uma coisa que será mais para a frente, quando apresentarmos o programa eleitoral. Mas, para todos os efeitos, posso já dar umas pistas, porque acho que é isso que se pretende. Nós vamos apostar muito em desburocratizar, portanto, e a Câmara Municipal de Lisboa, por ser a capital, até do ponto de vista de pressão junto do Governo e junto da Assembleia da República, tem a obrigação de criar medidas por forma a desburocratizar muito daquilo que é o processo de licenciamento, que é altamente demorado ou moroso, para nós conseguirmos, inclusive, atrair aquilo que nós entendemos que é a solução, que é trazer os privados a construir em massa. Portanto, o caminho que nós vamos seguir é exatamente, primeiro, nós temos que ser capazes de dar verdadeiros incentivos à construção, e não faz sentido, neste mandato, a Câmara construiu apenas 600 casas novas. Nós temos que construir milhares de casas novas. E não basta só ser construção pública. Temos que olhar para o setor privado. Deixa-me colocar-te aqui um desafio em cima da mesa que parece um bocado paradoxal do nosso país. E, obviamente, eu creio que temos que começar a pensar no turismo como um lobby muito forte, tanto para as medidas da imigração como para outras. Por exemplo, Lisboa é a segunda capital europeia onde vão ser construídos mais hotéis
só superado por Paris. Achas que a construção sucessiva de hotéis não vai criar, de facto, aqui uma pressão adicional àquilo que é o desejo normal de um cidadão se estabelecer na sua capital? Nós temos dados que nos dizem que, de alguma forma, o turismo, ou seja, continua a crescer, mas tem estado a abrandar. Há de haver uma altura em que as próprias infraestruturas não comportam tanto turismo. Portanto, eu julgo que esse fenómeno irá a abrandar estará a abrandar. Evidentemente que nós... Portanto, isto é quase como um barco, não tem um travão e para. Portanto, ou seja, continua a andar, mas há de haver um momento em que deixa de ser rentável termos tanta oferta. Portanto, isto é um mercado a funcionar. Agora, percebo aquilo que estás a dizer, mas nós entendemos também que houve muita reconversão de edifícios que não tinham a aptidão para a habitação e que foram convertidos para hotéis. Aquilo que nós temos que apostar é encontrar, e nós falámos disso, portanto, eu já agora gostava também de frisar, no início deste mandato, nós falámos do Val de Chelas, nós falámos do Val de Santo António, e a Câmara veio atrás disso e realmente conseguiu, de alguma forma, fazer projetos, e hoje estão prontos, para se iniciar a construção. É claro que o modelo da Câmara é diferente daquilo que nós vamos apresentar, que assenta muito na construção pública. A construção pública, por norma, é mais cara e derrapa muito. E, obviamente, isso leva a que não haja soluções praticamente imediatas. E nós temos aqui um objetivo de, já nos próximos 4 anos, colocar milhares de casas no mercado. E isso precisa, lá está, das medidas que eu depois irei apresentar mais tarde. Por isso é que eu quis também agora desvendar. João, eu tenho que fazer as perguntas. Não, já estou a abrir aqui um bocadinho da porta, porque me parece que é justo e correto. Mas vai por aí. Okay. Nós temos que ter habitação acessível, porque nós temos um problema demográfico gravíssimo no nosso país e, sobretudo, na nossa cidade. E temos que apostar muito nos jovens que querem ter casa, querem constituir família e querem poder ter filhos. E, portanto, para isso, nós não podemos ter o teor de rendas nem o valor que está a ser para a habitação, portanto, na parte da compra, na parte do arrendamento, que estamos hoje a ter. Temos que criar um outro mercado onde nós conseguiremos colocar à disposição das pessoas, para essas pessoas, e que inclusivamente, e aí não queremos ser acusados de qualquer espécie de xenofobia, mas onde vamos privilegiar, e essa vai ser uma das nossas grandes forças de campanha, privilegiar os nossos, aqueles que são as famílias e os cidadãos portugueses que queiram exatamente. adquirir esses para nós vão ser a nossa prioridade. Muito bem. Olha, Bruno, creio que também nos últimos meses, na realidade na última semana, houve um acontecimento com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa, que criou algum ruído de fundo, que foi o chamado Europride, porque de alguma forma há quem considere que há uma discriminação positiva para este tipo de cidadãos, sendo que os outros não têm direito a um dia especial, por assim dizer. Nós, durante, eu diria, quase mais de um ano, eu fiz inúmeras perguntas à Câmara, questionei a Câmara e a Câmara sempre se escondeu, até de uma forma cobarde, relativamente a este assunto. Porque a Câmara não pode querer ter em Lisboa, ou quis ter em Lisboa, um evento destes, em que um evento dedicado à comunidade LGBT, e atenção que fique claro o seguinte: nós não distinguimos entre pessoas, não distinguimos entre as opções sexuais das pessoas. Portanto, para nós isso não é um tema. Acho que a homossexualidade está muito bem resolvida no nosso país. Eu acho que nenhum de nós discrimina, e tem amigos, seguramente, que têm outra opção sexual. Eu sou heterossexual, mas tenho muitos amigos que são homossexuais. Isso não é de toda a questão. O que está aqui em causa é um evento
que trouxe a Lisboa muitas pessoas, portanto, o Europride, portanto, dedicado à comunidade LGBT, que inclusivamente teve um comissário que a Câmara nem até agora não foi capaz de dizer quem é que o indicou, se foi o vereador Diogo Moura, se foi o próprio Presidente Carlos Moedas. Pessoa essa que estava envolvido num conjunto de irregularidades da entidade de onde veio. E, portanto, nós questionámos isto, quisemos saber qual é que era o sentido e, sobretudo, quisemos saber qual é que era o apoio que era dado. Soubemos que apoio financeiro direto, 175 mil euros. Mas a Câmara até agora não disse qual é que era o apoio não financeiro. Porque o que é o apoio financeiro? É a disponibilização dos espaços, é o policiamento, são as baias, são um conjunto de outras facilidades que são dadas e que nós entendemos que representam muitas centenas de milhares de euros. E nós temos que entender que os contribuintes de Lisboa, como dizias, não têm que estar a pagar isto. Os contribuintes de Lisboa, ou pelo menos, então, se é para pagar, então que se saiba exatamente. E depois, mais tarde, até quando for feito o escrutínio pelo voto, que as pessoas saibam exatamente o que é que esteve em causa. Achas que alguém pode contrapor, por exemplo, com as Jornadas Mundiais da Juventude? A questão é esta, é que as Jornadas Mundiais da Juventude foram, de alguma forma, decididas pelo anterior Executivo. E, portanto, nós estamos a escrutinar este Executivo. E, portanto, esta é uma decisão, portanto, de apoiar a comunidade LGBT e trazer este evento para Lisboa, foi deste Executivo Carlos Moedas. E é estes que nós estamos a questionar. E da mesma forma que Carlos Moedas se apropriou das Jornadas Mundiais da Juventude, agora também tinha que ser capaz de responder o porquê que fez este evento para esta comunidade, que, como digo, é uma discriminação que é feita face a outras entidades, a outras comunidades. E quando muito também, obviamente, responder com transparência às contas, aos custos e às escolhas, neste caso, também do comissário para estas jornadas. Por outro lado, também tem sido a notícia um memorial para as pessoas vítimas de escravatura. Como é que tu lês isso, sendo que parece que há uma linha que nos faz ver a história com outros olhos ou rever a história? Como é que tu analisas, por assim dizer, estar em Lisboa um memorial destes? É preciso contextualizar. Desde logo, nós, enquanto portugueses, temos que olhar para a nossa história e eu acho que todos nós temos orgulho da nossa história. Não é um orgulho bacoco, é um orgulho dos feitos que foram feitos. Agora, e desde logo, na nossa história está que fomos o primeiro país a abolir a escravatura. É preciso considerar isso como um fator importante. É óbvio que a escravatura, infelizmente, existia, continua a existir e, infelizmente, ainda existe aos dias de hoje, por inúmeros locais do mundo. E, portanto, o que é que está aqui em causa? Nós entendemos que este memorial é um revisionismo, acaba por estar a frisar um ponto da nossa história que não é o mais relevante, porque nós respeitamos naturalmente todas as pessoas e entendemos que, e aquilo que nós defendemos é a criação de um verdadeiro museu aos descobrimentos, onde naturalmente a escravatura será com certeza mencionada, porque é um facto histórico, mas não temos que dar uma carga tão negativa, nem estar-nos quase a autoflagelar relativamente a este assunto. E, sim, portanto, senão então os alemães, com 2 guerras mundiais provocadas por eles, não podiam sequer existir, não é?
Percebes o que eu estou a dizer? Nós não podemos olhar para todos os alemães e ver um Hitler. Evidentemente. Temos que olhar para a cultura alemã, para a história alemã, para a música, por tudo aquilo que... Para a literatura, para tudo aquilo que... Bruno, com todo o respeito e amizade, não sei se fomos o primeiro país a abolir a escravatura, sei que fomos o primeiro a abolir a pena de morte. Mas fica em cima da mesa, de facto, uma coisa que é verdade é que Portugal renascentista era completamente miscigenado. Há imagens de Lisboa onde tu vês todo o tipo de raças, todo o tipo de culturas, aí na nossa Baixa Pombalina. Sim, desde as várias profissões, que tinham gente de todas as cores, inclusivamente a própria nobreza. Portanto, ou seja, os portugueses sempre foram um povo extremamente aberto e um povo onde eu que já também fui emigrante em Angola, por exemplo, onde fui sempre muito bem tratado e onde sempre tratei bem as pessoas e onde aqui faço o mesmo. Eu não faço distinção independentemente da cor de pele. Olha, e só para confirmar a tua informação, a minha produtora diz-me que sim, foi Portugal. Obrigado, Suzete. Sim, sim. Por outro lado, Bruno, sabes que o contexto daquilo que era a estrutura governativa em Portugal antes do 25 de Abril continua também a carregar muito na questão da escravatura, do racismo e da xenofobia. Mas eu não fui a Angola. Eu nasci em Angola. E a Angola, onde eu nasci, ainda era uma Angola onde se via todo o tipo de pessoas a trabalhar em todos os postos da administração pública e todo o tipo de pessoas a ter todo o tipo de negócios também. Precisamente. E é pena que esse exemplo que era, lá está, de concórdia, de integração, mas atenção, dentro de um espírito civilizacional comum. Porque a questão que está aqui em causa é quando nós temos a mesma raiz, independentemente da raiz civilizacional, que não tem que ser necessariamente, nós temos a civilização ocidental, portanto estamos aqui na civilização ocidental. E em que os países lusófonos também bebem muito da civilização ocidental. O grande problema, e que nós realmente vemos e temos-nos batido na questão da imigração, não é naqueles que têm a mesma civilização. É daqueles que têm civilizações diferentes e que querem vir impor a sua à nossa. Portanto, que nunca se irão integrar, porque não é a intenção deles integrar-se. Não é a intenção deles integrar-se, porque na realidade vivem outra realidade diferente da nossa e sobretudo, são civilizações que pretendem impor a sua própria civilização. Portanto, são expansionistas e é isso que nós temos de ter em consideração. Muito bem. Olha, vamos falar um bocadinho do Bruno Mascarenhas e vou começar por recordar que, de alguma forma, quando começaste a surgir, a falar dos temas de Lisboa, ainda existia algum ónus pelo facto de teres feito parte da direção de Bruno de Carvalho no Sporting. Isso causa-te algum celeuma? É uma participação normal tua naquilo que é a cidadania de um cidadão português? Bem, antes de mais colocaste o termo ónus, eu não acho que seja um ónus nesse sentido. Não, é ónus por parte dos outros que olhavam para ti. Não, eu acho que eu fui representante do Sporting com o maior orgulho. Acho que o clube em 2013 estava numa situação dramática e que houve um conjunto de pessoas que conseguiu de facto levantar o clube e quando nós saímos em 2018, eu entretanto entendi antecipar um pouco a minha saída, mas ainda assim tenho muitíssimo orgulho do trabalho que foi feito e eu acho que a generalidade dos sportinguistas e inclusivamente acho que a generalidade
dos portugueses que assistiram a um clube que estava altamente depauperado, que estava em 12º lugar quando nós chegámos e que foi feito um trabalho de... As modalidades amadoras estavam completamente arrasadas. Não, iam desaparecer, portanto, ou seja, nós de facto pegámos no ecletismo, fizemos um conjunto de... tivemos a coragem, e neste caso, e tem que se reconhecer ao Bruno Carvalho essa capacidade de levantar o clube. Posso dizer que num determinado momento fui um bocadinho crítico no início desta direção e hoje em dia sou digo mesmo, e o próprio Presidente Varandas sabe que eu estou extremamente agradado com o trabalho que eles têm feito e, portanto, fico satisfeito por isso. Mas também posso dizer que, enquanto representante do clube, que estive no âmbito da Liga de Clubes, onde também foi feito um trabalho pela transparência, neste caso pelo Presidente Pedro Proença, que teve estes anos e que agora foi eleito Presidente da Federação, onde eu também fui delegado à Federação, ou seja, aquilo que nós tínhamos em termos de dirigismo no passado, com todo o respeito pelas pessoas que estiveram antes, mas hoje em dia vê-se um tipo de dirigentes e aquilo que se pretende é um futebol e um desporto, que é também outra das coisas que eu me quero bater muito em Lisboa, que nós temos um desporto que está depauperado, onde não é feito investimento, só 0,5% do orçamento camarário é que é dedicado ao desporto e, portanto, é aquilo que esta visão que eu tive enquanto dirigente desportivo e que sou atualmente, eu sou o Presidente de Ética da ANDVIS, que é a Associação Nacional para Pessoas com Deficiência Visual. Eu gostava também que Lisboa acompanhasse o desporto, que é tão importante para os nossos jovens e não só. Nesse aspecto, e enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, será que os dois clubes, tanto Sporting como Benfica, passando também por um histórico que é o Belenenses, como é óbvio, e tantos outros, como o Atlético da Tapadinha, o Casa Pia. Será que os clubes têm a consciência da alavanca social que são e da importância que têm, por exemplo, no desenvolvimento dos nossos jovens de uma forma saudável e olhando para a ética, a competitividade, a ética de trabalho? Será que os clubes não deveriam ser, de facto, ainda mais cooperantes com as câmaras, nomeadamente com a de Lisboa? Nós falamos muito dos grandes, destas instituições que mencionaste, mas é preciso ver que há toda uma malha de clubes e coletividades que são fundamentais precisamente para a formação de tantos e tantos e tantos jovens. Inclusive, se não houvesse essa malha, não existiriam os grandes, porque são eles que alimentam exatamente os grandes. O que é que eu acho? O que eu acho é que os clubes têm exatamente essa consciência que estás a dizer. São os clubes que levam com todo o peso da formação, porque a Câmara desresponsabiliza-se e atira isso tudo para os clubes. Portanto, não lhes dando muitas vezes, ou a maior parte das vezes, e estamos a falar de números, o apoio que os clubes têm, desde logo nas infraestruturas. É vergonhoso que Lisboa, por exemplo, esteja abaixo da média nacional em termos de infraestruturas por habitante. E, portanto, aliás, há estudos que comprovam exatamente isso. E nós temos que criar formas de dar mais pavilhões, mais campos relevados, separar as várias modalidades. E por isso é que também marcámos a bandeira, temos ali para as pessoas terem a noção, 30 talhões com 10 mil metros quadrados cada um, portanto, que é no Parque Tejo, onde, sim senhor, podemos continuar a fazer numa parte a cidade do rock e fazer os eventos, mas ainda há muito espaço para nós investirmos, sobretudo em estruturas leves. É preciso perceber que aquilo antes foi uma zona que era um aterro, mas onde podemos ainda, estruturas leves e, sobretudo, relevados para futebol, para rugby, porque os clubes precisam, porque nós temos que ter espaços para os nossos jovens fazerem desporto. E também, há bocado estávamos a falar da mobilidade, arranjar a forma de chegarem ao Parque Tejo através de transportes públicos
com fluidez, precisamente para ser um sítio onde os lisboetas, e não só, possam desfrutar praticar desporto. Eu recordo nas palavras de um antigo treinador meu, tanto no Queluz como depois no Sporting. Ele também foi, até há pouco tempo, diretor do basquetebol do Sporting, o professor José Tavares, em que ele, surpreendido, dizia: ó João, eu não sei como é que Portugal não aposta mais no desporto ao ar livre. Temos 350 dias de sol e podíamos aproveitar. A Espanha tem-se distanciado cada vez mais. E nós vamos, de vez em quando, tendo estas boas notícias do handball e do rugby, mas devíamos criar algo mais sustentável para o nosso desporto. Lá está, temos muito talento, temos muita capacidade. Os portugueses são bons para o desporto. Nós temos jeito para o desporto. Agora, é preciso potenciar isso. E sobretudo, porque a tal miscigenação que dizias há pouco, nós temos aqui um conjunto de atletas que vêm das mais diversas origens e, portanto, temos capacidade, resistência, força. Vemos agora, olha, ainda agora, por exemplo, no ciclismo, temos bons ciclistas, não é de admirar, temos talento. Tivemos bons maratonistas, recordo Fernando Mamede, Carlos Lopes, deem-se condições. Exatamente. E o que é certo é que, e aí é que eu digo, a Câmara de Lisboa, que tem muito dinheiro, é preciso perceber que o Engenheiro Moedas teve à sua disposição uma barbaridade de dinheiro neste mandato. Não foram só moedas. Não. Foram Quero que as pessoas percebam que é uma barbaridade de dinheiro que ele teve à disposição e que apostou mal, mesmo do ponto de vista cultural, apostou mal e, sobretudo, no desporto, então, uma desgraça. Estou quase nada. Bruno, estamos nos últimos 4 minutos, sensivelmente. Qual é a Lisboa com um presidente Bruno Mascarenhas? É uma boa pergunta que eu ainda tenho que estudar a resposta. Não, com sinceridade, que é isso para que aqui estamos. É uma cidade que defenda a sua identidade, defenda a sua arquitetura. Não falámos disso, mas faz-me confusão que em ruas, às vezes, que estão intactas, em que nós olhamos, quer os de cá, quer os que vêm de fora, olham e de repente vem um mamarracho ali no meio. Quer dizer... Estás-me a dizer a mim, ainda no outro dia fui visitar o Museu dos Coches, fui ao antigo, quando saí e vi o novo, aquele feito pelo Sócrates, aquele quadrado de betão. Ou seja, uma cidade que respeite a sua identidade, respeite a sua arquitetura, mas, sobretudo, que respeite e valorize os seus habitantes, os seus residentes, não lhes dando problemas, quer dizer, facilitando-lhes a vida, e essa é a cidade que eu vejo. É uma cidade que crie condições para as pessoas viverem em tranquilidade, em segurança, que tenham bons acessos, bons transportes e que, sobretudo, não paguem tantas taxas. Nós temos o comércio cravejado de taxas que depois se refletem exatamente também nas pessoas e que, pronto, eu acho que nós temos aqui que olhar para a cidade e vê-la de uma forma limpa, que não está. Eu acho que a cidade está pior. Nós vemos os passeios, a cidade está suja. Gastou-se uma brutalidade de dinheiro. Eu há bocado disse uma barbaridade, agora digo uma brutalidade de dinheiro. O que é certo é que não se vê em resultados. E nós temos que mudar isto. Temos mesmo que mudar isto com outras pessoas, com capacidade de gestão, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, mas sobretudo e também nas juntas de freguesia. A que tipo de campanha estás a estruturar? Proximidade, visitar as pessoas, falar com os comerciantes? Nós temos já feito isso. Vamos continuar a fazer exatamente isso. Acho que nós temos estado junto às associações de moradores, ainda iremos estar com outras. Os comerciantes que são, de facto, e nós vemos a descaracterização que está a acontecer na cidade de Lisboa, temos que criar regras para não permitir, e lá está, isto é uma conversa que durava aqui horas, temos que garantir que a descaracterização da cidade não acontece com, por exemplo, as tais lojas de souvenirs
que as tais lavagens de dinheiro que nós não podemos permitir. E, portanto, uma cidade que nos possamos orgulhar e onde saibamos viver com qualidade, ou possamos viver com qualidade. A tua expectativa é que os portugueses participem também em massa nestas eleições autárquicas? E para terminar, eu espero sinceramente que vai haver 2 modelos de programa. Vai haver o nosso e vai haver o outro dos outros partidos do sistema. Portanto, acho que vai ser muito interessante. Vai ser um debate muito interessante. Muito bem. Bruno Mascarenhas, obrigado uma vez mais por ter estado aqui connosco. Sempre viestes enquanto convidado e deputado da Assembleia Municipal. Hoje vens como candidato oficial do Partido Chega à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Boa sorte da nossa parte. Muito obrigado à Curiacos. Muito obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, coloque o seu gosto, faça o seu comentário também, mas acima de tudo partilhe, ouça e depois tome as suas decisões. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Estamos de volta amanhã para mais um programa. Obrigado.